Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE. Eu, Lucas Guanais, estou aqui mais uma vez com o Fábio Toledo e temos outro convidado dessa vez, mais um convidado muito legal aqui para vocês. Dessa vez, ele que já foi membro da comissão do Bauru Basquete, é vice-diretor técnico da Liga Nacional. Estamos aqui com Vitor Jacob, senhoras e senhores. Olá, Vitor. Olá, boa noite, tudo bem? Como é que tá aí, pessoal? Vitinho, vamos começar explicando certinho para quem está ouvindo a gente. O seu cargo hoje é de vice-diretor técnico da Liga, certo? Na verdade é vice-presidente. Vice-presidente da... Isso, tá, técnico operacional. São dois chapéus na parte técnica e operacional da Liga. E quais as atribuições exatamente assim, que você tem, que você pode falar assim, para a gente? Na verdade, o Coros, quando ele assumiu, e ele quis montar uma equipe com vários vice-presidentes. Então o Nilo é o vice-presidente executivo dele, e cada área que ele achou importante, ele convidou uma pessoa para ser o vice-presidente, e a gente tem um contato bastante próximo, assim, nós estamos praticamente todos os dias, ou alguns dias por semana, conversando e discutindo algumas ações prévias para levar para o conselho de administração ou para a própria Assembleia da Liga. Então é uma diretoria aí composta por 5 ou 6 vice-presidentes, e a gente discute todos os assuntos inerentes à Liga, e aí cada um na sua área tem as atribuições. Por exemplo, eu sou da área técnica e operacional, e converso muito com o Paulo Bassu, com a Flávia, com a Lília, o pessoal mais técnico operacional. Mas a gente acaba sempre trocando informações de todos os assuntos entre todas as áreas. É um grupo bem legal. Certo, então, até levantar a bola para o Fábio, aí, que ele acho que ainda não falou nesse episódio, todas as mudanças do NBB, principalmente as que vão ocorrer daqui para frente, né, como o aumento do número de estrangeiros, a obrigatoriedade dos times terem um time na Liga de Desenvolvimento, que mais? O próprio aumento do número de times passa antes por vocês, antes de ir para a votação do conselho, certo? Certo, exatamente. Tá, Fábio, com qual dessas você quer começar? Bom, acho que vamos para... Acho que a principal, né, é a do aumento do número de participantes da Liga do NBB na próxima temporada. Tem já um número exato assim, de equipes ou de franquias, né, a serem apresentadas, né, nesse próximo NBB? Bom, eu vou tentar explicar mais ou menos como que as coisas funcionaram esse ano, porque hoje é dia 1º, hoje foi o último dia para as equipes que querem jogar o NBB 19 e 20 ter feito o requerimento de inscrição. Então eu acho que foi à tarde, eu não conversei ainda com o Bassu, mas a gente deve até o final, ou amanhã, durante o dia, saber quantas equipes se inscreveram para jogar o NBB. Quem teria direito a essa inscrição são os 14 times que jogaram o NBB nesse último ano, mais o Unifacisa, que foi o campeão da Liga Ouro, e mais 4 equipes que possuíam a vaga na Liga Nacional, apesar de não terem disputado, mas por esse ano, esporadicamente, a Liga Ouro vai para responsabilidade da CBB. Então o entendimento do conselho, da diretoria da Liga, é que esses 4 clubes filiados não poderiam ficar soltos. Então, como eles são filiados, eles teriam que disputar a Liga. E isso criou a oportunidade desses 4 times, que eram o Uniceu Clube, Campo Mourão, o Caxias e o Macaé, de poderem jogar a Liga. Então, na verdade, nós temos aí 19 clubes praticamente com a chance de poder disputar a NBB. Então, eu não sei ainda quantos fizeram essa inscrição ou não, mas a gente deve partir desse número aí de 17 a 19. Mas e os demais times que jogaram a Liga Ouro, como o São Paulo e o Pato, eles compraram essas franquias ou eles tiveram um convite para comprar uma outra franquia direto ali? Não, na verdade, a gente ouve, vou falar no mercado aí, que o Pato comprou uma franquia, que o Rio Claro comprou outra, e o São Paulo também.
E aí isso vai muito depender. Agora, qual que é o próximo passo para todas essas equipes que pleiteiam jogar? Ah, desculpa, eu esqueci um detalhe. Todos os times que jogaram a Liga Ouro, 20 dias após o término da Liga Ouro, eles poderiam mandar uma inscrição prévia para pleitear a vaga para o NBB. Para que isso? Porque às vezes a gente decidia que precisava ter mais um clube ou dois, você é obrigado a ser chamado pela ordem de classificação. Então os clubes não estavam preparados no momento da decisão. Você tem 15 dias para poder confirmar se vai jogar no NBB ou não. Isso é muito complicado. Então nós resolvemos esse ano fazer isso. Todos os times que queriam já fizeram a pré-inscrição. Agora falta determinar o quê? No dia 12 de julho, agora é a data limite para todas as equipes comprovarem as condições técnico-financeiras para jogar no NBB. Aí sim nós vamos saber o número exato de equipes participantes e também se a gente vai convidar uma ou outra equipe para jogar o NBB. Além dessas o São Paulo ter sido isso, além dessas citadas. O São Paulo, por ter sido vice-campeão, é o primeiro da fila. A gente tem que obedecer uma ordem cronológica de classificação. Hoje, na verdade, é técnica, né? É uma meritocracia. Então, eu imagino aí que a gente vai ter em torno de 17 a 19 times confirmados. E aí, não sei no dia 12 quantos times já vão estar com as condições carimbados aí para poder realmente disputar o campeonato. Mas eu chuto aí um mínimo de 17 e um máximo de 20. Certo, e isso pode até acarretar pode não, né? Com certeza acarretará um complicador para montar a tabela, né? Porque a gente teve mudanças na Liga das Américas, na estrutura da Liga das Américas, um torneio com um brasileiro com 4 ou 5 times a mais, é um torneio com 1 mês e meio a mais de jogo, né? Então, tudo isso nós estamos discutindo. No dia 13 nós temos uma reunião de diretoria, depois dia 12 mesmo à noite, aí no dia 13 reunião do conselho e à tarde a assembleia, onde tudo isso vai ser resolvido. Provavelmente, se tivermos aí mais do que 15, 16 times, a gente pode estudar alguns caminhos. Por exemplo, ter 2 grupos ou alguma coisa para facilitar tanto a parte de logística, o custo das equipes, como também o tempo do campeonato. Então não tem nada definido, nada congelado, né? Nós somos bem flexíveis para estudar o que for melhor para os clubes. E na verdade todas as decisões dentro da Liga Nacional são feitas pelos clubes. Não existe Liga Nacional. Essa liga ela é representada pelos clubes. O conselho é formado pelos clubes, a assembleia, a diretoria. Então não existe nenhuma decisão que que a Liga Nacional tenha sem ter total apoio ou até por voto de todos os clubes envolvidos. Então, a título de curiosidade, numa possível assembleia dessa, os votantes seriam quem? Os 14 mais a Unifacisa? Não, os 19. Os 19. 19, certo. Os 19. Todos os com a franquia, né? Todos os franqueados, certamente. Isso, a gente não é uma franquia, né? Nós não chamamos de franquia, mas é para ficar mais fácil de entender, em comparação até com os times da NBA, né? A gente pode falar franquias aí, mas não são franquias. São direitos de disputar o campeonato. Então, mas é apenas um cuidado com o nome aí. Certo, e tem previsão de início ou vai ficar tudo para a Assembleia mesmo? O que, o campeonato? Isso. O campeonato começa na primeira semana de outubro. Ah, sim. Igual foi na última temporada. Começou em... Isso, porque agora a vantagem que com essa nova Liga das Américas aí, que é a Champions League, você já vai ter as datas dos jogos possíveis dos brasileiros antes da formulação da tabela do NBB. Então vai facilitar demais o problema de mudança de jogos. E a Liga Sul-Americana também, nós estamos tentando já ter umas datas prévias para evitar as mudanças na tabela que são muito custosas e ruins, né, para a empresa, ruim para todo mundo. E até adiantando já um pouco a pauta, na nota que a Liga Nacional lançou, quando ela anunciou o aumento de estrangeiros, ela até citou aquele relatório da FIBA, né, o International Basketball Migration, que, para quem não sabe, é um relatório que a FIBA faz todo ano com vários dados sobre as principais ligas. Ela tem
reúne liga da Argentina, da China, da Espanha, da França, Alemanha, várias ligas, acho que são 19, Quase 20 todo mundo ligas. FIBA, né? Os principais do mundo FIBA, pelo menos, a FIBA reúne nesse relatório com praticamente todos os dados que você pode imaginar, número de jogadores, número de média, de idade, de jogador, de estrangeiro, papapá. Aumentando para 19, 20, o Brasil entraria na ponta, né, junto com a Argentina e com a China, nesse ranking aí das ligas com o maior número de times. Vale lembrar que na temporada 17-18, que é o relatório mais recente que a gente tem, e que foi até o que a Liga usou como base nessa nota lançada para a imprensa, Argentina e China tinham 20 times na temporada 17-18, seguidos de Espanha, França, Alemanha e Japão com 18. Há um interesse em aumentar esse número de times. Haveria esse interesse caso não houvesse o fim da Liga Ouro e o campeonato da Liga de Acesso ir para as mãos da CBB? Haveria esse interesse em aumentar ou é algo mais circunstancial? Não, acho que é bem circunstancial, sim. Eu acho que nós temos uma preocupação. Nós não nos preocupamos com números de times ou qualquer outro formato. É importante manter o nível de qualidade. E a gente sabe que aumentando muito o número de jogadores, de equipes, não tem tantos jogadores formados. O Brasil teve um hiato de formação de jogadores de base aí. Tem pouca gente subindo boa, pronto para jogar no adulto. Então, mesmo em 18, 19 times, vão faltar jogadores de qualidade. Então, para se manter o nível técnico, esse foi um dos motivos que os clubes definiram a possibilidade do quarto estrangeiro. Isso já vinha, então, desde o início dessa discussão do aumento de clubes, né? Não foi algo tão emergencial por conta do mercado, igual saiu no Twitter, por exemplo. Não, o Twitter às vezes pega algumas informações regionais, tem clube que acha que é importante o quarto jogador para tentar abaixar o nível do salário, mas isso não é o que foi discutido lá dentro. Realmente a falta de número de jogadores, por isso, se você for subir de 14 para 18 equipes, que seja um número bem conservador aí, eu acho, são mais 48 jogadores, 50 jogadores teriam que entrar no mercado. De onde surgirão esses 50 jogadores? Você tem uma molecada subindo, alguns jogadores já em nível avançado que ainda estão jogando, né, de idade, mas mesmo assim 50 de uma temporada para outra é um número muito alto. Então a gente acredita que com um estrangeiro as coisas possam melhorar. E até porque, né, Vitinho, nesse mesmo relatório, né, apresentado pela Liga Nacional via FIBA, a porcentagem de estrangeiros no basquete brasileiro é de 18%, né, a mais baixa com relação a todas as outras ligas que são abordadas nesse relatório. É algo também tem ainda essa margem a ser trabalhada com relação às outras ligas ainda, pensando nesse jeito, até também por conta desse aumento de clubes. É verdade, acho que mesmo a regra permitindo 3 estrangeiros por time, são poucos times que utilizaram os 3 estrangeiros, né? Então você acaba tendo essa gordura ainda para queimar. Mas eu acho que outra preocupação nossa dentro da liga, principalmente do Coros, do presidente, é que aumente esses estrangeiros, mas com qualidade, que se tragam jogadores de qualidade para poder aumentar o nível técnico da competição. E as equipes que disputem os campeonatos internacionais estejam mais preparadas e parrudas para poder bater frente a frente com os argentinos, mexicanos, porto-riquenhos, venezuelanos, que têm vários jogadores estrangeiros do mais alto calibre. Né? Mas como trabalhar isso com os times, do nível técnico dos jogadores? Sugestão, né? Isso não tem como a liga impor, fazer nenhum tipo de como é que fala, de regra para isso. É mais conscientização e mostrar que o clube, você é melhor, se for para investir num estrangeiro ruim, barato, que se invista num uma jovem promessa. E para se trazer estrangeiro, que se traga estrangeiro de qualidade que vai aumentar o nível técnico. Esse é o discurso, é o que a gente tenta passar para os clubes, mas não são todos que obviamente vão concordar com isso. Por isso que é uma sugestão e não uma regra.
Certo. Só a título de curiosidade também para o ouvinte, na última temporada, apenas o Basquete Cearense, Corinthians, o Minas, o Pinheiros, na verdade, ou seja, 4 dos 14 times utilizaram 3 estrangeiros, sendo que 1, 2, 3, outros 4 usaram apenas 1, e o resto das equipes utilizaram 2. Na média, ficaram exatamente 28 estrangeiros, no total foram 28 estrangeiros utilizados, exatamente 2 por time, se eu não deixei passar nenhum estrangeiro no meu levantamento, considerando todos que entraram em quadra em algum momento do campeonato. Eu não vou agora conseguir lembrar, acompanhar, mas é mais ou menos isso que você falou, assim, principalmente os times que estão com 3 estrangeiros. Mas eu acho que foi isso, acho que foi esse número 28, e pelo que eu já, das minhas contas até agora, nós já temos 14 estrangeiros anunciados oficialmente, tá? Para a próxima temporada, isso sem contar Chamel, Robinson, que mais, Graham, esses caras que todo mundo já sabe para onde vão, mas ainda não foram oficialmente anunciados, né? Então essa lista é bem maior, né? Já temos 14, com certeza a gente vai passar por bastante, né? Quer saber se a porcentagem vai mudar também, né? Mas eu acredito que sim, já temos várias equipes aí apontando para os 4 estrangeiros no próximo ano, né? Flamengo. Talvez 3 ou 4, mas eu acho que tem várias equipes que ainda não começaram a montagem de seus elencos, né? E com certeza vão ter que se suprir aí do mercado externo também. Então eu acho que esse número aí tende a aumentar. E a Summer League não começou ainda, né? A Summer League também é uma fonte de jogadores, né? O Minas sempre busca, alguns outros estrangeiros sempre saem de lá também, nem começou ainda. Que não, eu acredito que vamos lá, essa média é de 18 times, uma média de 3 por time, e aí seguramente nós vamos quase que esse número que nós tivemos nessa temporada. Quase dobrar, né? Em 3 e depois 54. Realmente. Isso aí, mais ou menos. O Brasil, nesse levantamento, né, ficou em último, assim como o Fábio falou, atrás de países como Polônia, como Japão, a própria China também, que são países que não teriam uma liga do nível do NBB, né, e mesmo assim conseguem atrair um número de estrangeiros maiores, não necessariamente americanos, né, que no Brasil a gente tem uma predominância de americanos, apesar de que na próxima temporada vai ter uma enxurrada de argentino vindo aí. Mas, inclusive, a gente contou com a sorte também, né, Vitinho, se é que dá para chamar isso de sorte, né, da situação econômica argentina, facilitar um pouco a vida dos hermanos para cá, né? Eu acho que todos os anos existe algum fator de mercado que fique mais atrativo jogar na Argentina ou jogar no Brasil. Algumas épocas já foi Venezuela, e acho que hoje, sem dúvida, o mercado brasileiro aqui está mais atrativo do que o argentino. Os clubes lá estão passando, o país, né, passa por um momento muito complicado e acaba refletindo nas equipes. Então eu acho que não chega a ser um facilitador grande não, mas sem dúvida nenhuma é um critério a mais, é uma coisa a mais para ajudar que venham alguns bons jogadores para cá. A imprensa argentina já demonstrou até um certo desespero em algumas matérias que já saíram por aí, por causa desse êxodo de argentinos, né? Porque não é o caso de que a Argentina não consegue atrair os estrangeiros para o Brasil. A Argentina está perdendo os próprios argentinos para o Brasil. Da mesma maneira que o Brasil perdeu jovens brasileiros para a Argentina, e alguns estão voltando, né? Como é o caso do Caio Pacheco, do Gabriel Mendes, que mais? O Henrique Cerimelli está lá, o Vitor Guzmão também estava lá. O Brasil perdeu alguns brasileiros jovens para a Argentina, principalmente por causa da Liga de Desarrollo, né, que é a liga de deles. Dessa vez, estrelas consagradas da Argentina estão vindo para cá. O peso argentino em relação ao dólar se valorizou mais de 2 vezes, mais de 200%, perdão, em questão de 2 meses. Né? Isso é realmente meio que dá um desespero nos atletas que acabam fechando logo com aqui. Mas, Fábio, manda a próxima aí. Pois é, e como tem esse aumento do número de estrangeiros, né, no NBB, a Liga Nacional está desenvolvendo aí essa exigência, né, dos clubes que disputam o NBB para disputar a Liga de Desenvolvimento. Queria que você
Viti comentasse um pouco mais sobre isso, né? É algo que, sem dúvida, é importante até para o futuro do basquete brasileiro, também para até mesmo não virar uma necessidade tão grande esse número de estrangeiros no basquete brasileiro. Bom, deu uma cortadinha aí, mas acho que eu entendi a pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então vamos. A Liga de Desenvolvimento já é uma preocupação grande que nós temos aí dentro da Liga, justamente por esse tempo que no Brasil ficou sem formar jogadores, né? Então a gente decidiu que a partir de 2021 o obrigatório número que todas as equipes que jogam NBB tem o seu sub-22. Isso é uma forma de você dar mais qualidade, mais rodagem para os jogadores que acabam saindo do juvenil e ainda não estão prontos para jogar no adulto. Então a gente acredita que nós vamos com essa Liga de Desenvolvimento aí praticamente o ano todo, a gente vai conseguir formar vários jogadores. E nós estamos discutindo também ações a serem feitas nas idades de 19, 17, 15, para ver se a gente consegue auxiliar os clubes, as federações, a liga, para massificar um pouco mais o basquete, para a gente ter mais jogadores, para aumentar dentro da quantidade e ter uma melhor qualidade. Mas em campeonatos, você diz? Não, nós não sabemos ainda, a gente precisa pensar, porque essa é uma atribuição, teoricamente, da CBB. Da CBB, sim. Isso, mas a CBB não vem fazendo, né? Há quantos anos não tem o Campeonato Brasileiro de Base? E o último que teve foi, nem se lembro que ano que foi lá em Goiânia, acho que foi 2014. Eu e o Biro, na época que fomos ainda, e trouxemos vários jogadores de lá, que formaram nossa base aí por um bom tempo, e hoje todos os jogadores estão aí jogando NBB ou fora do Brasil. Então, são esses os campeonatos de base que sempre foram muito fortes, brasileiros de base, e que a CBB não tem feito. E eu acho que isso seria muito importante se eles retomassem e focassem energia todas na formação. Porque tem gerações que já morreram, que não conseguiram disputar campeonatos mundiais, internacionais. Então, começar cada vez mais trabalhar os meninos mais novos, para a gente conseguir ter uma qualidade internacional maior. Certo, e evitando aí também os confrontos institucionais, né, também. Não, sem dúvida, acho que o basquete é uma coisa só. Então, a Liga, a CBB, FIBA, o que for, tem que pensar sempre em prol do basquete, que as coisas caminhem bem, que cada um faça o que faz melhor. Então, se a Liga Nacional está há 11 anos aí fazendo um campeonato cada ano melhor, e a CBB poderia focar todas as energias dela na formação e nas seleções. Eu acho que esse é um caminho legal para a CBB aí, o Brasil voltar a ser importante no cenário internacional. A Liga de Desenvolvimento, ela não é uma liga de base, né, certo? Ela é uma liga de transição, podemos dizer assim, certo? Isso, exato. Uma liga muito boa para fazer a transição da base para o adulto. E a liga vai ser obrigatória a partir de 2021, né, igual você falou, com idade sub-21, né, quem tem 21 anos completos poderá disputar ainda. Por que a escolha do sub-21? Na Argentina, por exemplo, temos sub-23, a própria LDB em anos anteriores já foi sub-23, ou sub-22, não me recordo. Hoje ela é sub-20. Por que o sub-21 e não uma idade a mais? Um ano acho a mais, que se eu não me engano é sub-22 que nós decidimos. 21. Um ano de... Não, então acho que... Mas é 22. Provavelmente vai ser 22. Mas isso nós vamos sentar e discutir ainda com os clubes e ver, mas eu acho que o ideal seria o 22. 2021 a categoria sub-22. Pode ter havido alguma confusão de números aí pela data de 2021, não sei. Mas o número ideal é 22 mesmo. É porque são os jogadores que têm 21 anos hoje que ainda vão poder disputar a próxima, certo? Não a próxima desse ano, a próxima do ano que vem. Sim, normalmente é pelo ano de nascimento, né? Sim, então o campeonato não é nem o próximo NBB, é no outro ainda, né? Que começa em 2021. De 2020 para 20. Nós vamos ter que sentar e ver com as federações, com os clubes, quais os melhores caminhos aí. E, como eu disse, que de mãos dadas é que as coisas caminhem para esses meninos terem mais jogos e mais desafios para melhorar a qualidade técnica deles.
Até porque vai exigir também dos clubes, né, uma estruturação um pouco melhor, né, da categoria de base em si, né, porque ter essa equipe na Liga de Desenvolvimento por essa obrigação, né, no NBB é algo que exige, né, também um investimento um pouco maior também dos clubes, né, além do investimento que eles têm no basquete adulto já. Eu acho que é questão de fazer uma engenharia, né? Por exemplo, se você vai ter 15 jogadores no seu elenco adulto, você pode ter metade deles, 7, 8, que sejam jogadores de formação, de 18 a 22 anos aí. E você foca um pouco mais nos 8, 9 adultos que você tenha. E isso, com esses jogadores, 4, 5 jogadores adultos que você não terá mais, você pode ter uma sobra financeira aí para investir nesses garotos de formação. Então é uma questão de engenharia. E tem casos e casos, né? Por exemplo, já tem jogadores de 18, 19 anos que não precisam de formação, já são jogadores efetivos nas equipes adultas. Cago Iago, Didi, vários outros jogadores aí que a gente sabe, o Jaú, que já estão com espaço já consolidado no adulto. Então esses jogadores seriam talvez nem necessário jogar essa liga de desenvolvimento. Mas acho que o clube vai ter que fazer uma reengenharia aí para distribuição dos recursos, compilando entre esses jogadores sub-22 e os profissionais. Então, só para fechar, 2 dúvidas aí acerca da LDB. Não é então a partir do NBB 13, seria a partir do NBB 14, né, do 2021, não do 19 20, do 21-22, não do 20-21. Não, assim, é que o calendário ele não é o mesmo, né? Porque a Liga de Desenvolvimento que é feita hoje, sub-20, ela acaba no final de 2020, que é o final do ano que vem. Então nós podemos começar com a Liga de Desenvolvimento já a partir do início de 21. São esses detalhes que nós vamos ter que sentar e analisar com os clubes, ver a viabilidade de tudo, para fazer uma coisa bem construtiva e que não só traga benefícios, que não onere ninguém, que não cause nenhum tipo de problema para nenhum clube. Certo. Não, acabou respondendo, então era mais acerca da data mesmo. E foi escolhido, então, ainda pode subir para 22 anos, né, de acordo com a nota. E com o que você falou agora. Eu acho que todos esses critérios, esses nós vamos discutir internamente, conversando bastante com treinadores, com os dirigentes, para a gente tomar uma decisão mais acertada possível. Então, como tudo na liga é bem discutido antes das decisões serem tomadas, esse assunto, que é um assunto tão importante, não vai ser diferente. Então também ainda não foram definidos, né, se vai haver um aumento na verba, né, que hoje está em 1.800.000 na verba mínima, ou se vai ter uma verba separada para a base, ainda não, isso não foi bem discutido. Tá. Não, ainda não. Fábio, vamos lá. Bom, acho que um outro tema que também é muito comentado no basquete nacional, tem um pouco, ele já não é novidade, né? Sobre a arbitragem, né? Muitas reclamações acontecem todas as temporadas. Algumas pessoas não veem evolução mesmo na arbitragem. O quadro de árbitros costuma tem sempre bons novos nomes surgindo, mas é difícil você encontrar árbitros que costumem demonstrar tanta qualidade assim, suficiente para ser destaque, né, no basquete nacional. O que a Liga faz, né, com relação a esse tema? Bom, a arbitragem ela não é diferente do que nós falamos agora de jogadores. Passaram muitos anos, mais até do que de formação de jogadores, formação de árbitros. Eu não sei exatamente agora quantos anos o basquete ficou sem formar novos árbitros. Então, quando a Liga Nacional surgiu, tinham alguns árbitros que já apitavam há bastante tempo e não tinham novos árbitros surgindo. Então, é um trabalho que é feito aí pela Flávia de buscar novos talentos, de incentivar. Quem produz árbitros são as federações, são as ligas regionais das federações. Então, é um trabalho incessante para tentar encontrar árbitros que estejam desenvolvendo, e vai tempo.
Da mesma forma que o jogador leva tempo para se desenvolver, o árbitro também leva. Então, realmente, nós temos um número de árbitros assim muito grande e a qualidade deles vai melhorando ano a ano. Alguns se destacam mais. Dá para fazer uma comparação bem igual de jogadores. Em relação aos problemas de arbitragem, a gente vê no mundo todo, né? Em todos os esportes, as modalidades, a arbitragem é um negócio bem complicado. Você vê o futebol aí com o VAR, os problemas que estão dando, a própria NBA, vários jogos com problemas de arbitragem, Euroliga, no argentino não é diferente. Então, eu acho que a arbitragem é um problema eterno, que você tem que buscar melhorar sempre, trabalhando os árbitros mais novos e dando mais experiência, principalmente experiência internacional para os árbitros mais rodados. Então é um trabalho incessante que vem sendo feito pela Liga, capitaneado pela Flávia e pelo Bassu. Então eu acho que a tendência é melhorar, a cada ano melhorar, e precisa ter o apoio de todo mundo, dos dirigentes, dos jogadores, principalmente dos treinadores, né, para a gente conseguir extrair um pouquinho melhor dos árbitros novos que consigam amadurecer um pouquinho mais rápido. Mas em termos de tecnologia, assim, questão de instant replay, essas coisas vai permanecer igual foi na última temporada para a próxima. Sim, a ideia é permanecer. Você só pode, pelo regulamento da norma da FIBA, você só pode ter o instant replay numa fase da competição, desde que todos os jogos dessa mesma fase possam ter esse recurso. Então, por isso que é um pouco difícil a gente conseguir fazer isso na primeira fase. Mas, certamente, nos playoffs, aí a gente deve repetir isso. Certo. E até porque já era difícil, agora então, né, com aumento, vai aumentar ainda mais o número de jogos. Certo? Então vai ficar mais complicado. Falando também dos jogos, né, propriamente ditos, do número de jogos, um dos destaques desse ano foi as transmissões multiplataforma, né, do NBB. Para o próximo ano, tem alguns boatos aí de Globo voltando, de DAZN podendo entrar. E como é que está esse andamento das negociações das transmissões do próximo ano? Porque jogo não vai faltar. Não, eu acho que a tendência é a gente ter mais jogos aí transmitidos. Existe o Álvaro, que é o que capitaneia a área de marketing, né, e o Marcelo Vida, o vice-presidente da cadeira dele. Estão mais até à vontade de falar do que eu. Mas a gente sabe que a busca é por ter uma cobertura total de todos os jogos transmitidos. Aí a negociação com cada veículo, eu não sei exatamente como está, porque é bem dinâmico isso. Eu sei que já existem algumas TVs confirmadas e outras em negociação. Então a gente tem várias coisas aí na mesa sendo discutidas, mas o que a gente sabe é que a busca por um maior número possível de transmissões é o que deve acontecer. Nessa última temporada teve, né, as transmissões do NBB, né, nas multiplataformas, mas algumas emissoras, devido ao patrocínio da Caixa, né, que ajudou, né, nessa transmissão, principalmente nos canais fechados, né, na ESPN, no Fox Sports, acabaram que em algum momento da temporada essas transmissões não foram realizadas, por conta do impasse com a Caixa. Nessa nova ideia aí para as transmissões da próxima temporada, a ideia é fazer uma negociação sem pensar nesse patrocinador, mesmo diretamente com a emissora? Eu acho que na verdade a Caixa não foi via Liga que tiveram os patrocínios, né? Porque a ESPN já era uma parceira e a Bandeirantes, principalmente, já é um parceiro da Caixa. Então são negociações entre a emissora e o patrocinador. Então a Liga muito pouco pode fazer em relação a isso. Mas sem dúvida, a ideia é ter o máximo de cuidado possível. Foi um evento pontual, né? Uma mudança de governo, onde foram congelados os pagamentos de vários patrocinadores, então demorou um pouquinho para as emissoras se adequarem, mas foram pouquíssimos jogos que acabaram sendo prejudicados, mas a ideia é que a gente consiga criar um formato aí que não corra mais esse risco. E já falando, até aproveitando o embalo da Caixa,
Essa situação, Vitinho, vai permanecer a Caixa como patrocinador, como naming rights do campeonato? Ou agora, ao término do campeonato, vai haver uma mudança nesse sentido? Houve alguma sinalização do poder público, da Caixa, do próprio Ministério da Economia, não sei, alguma coisa nesse sentido, ou vai permanecer como acertado no contrato? A Caixa tem contrato com a Liga, se eu não me engano, até o meio de 2020. Então eu não sei exatamente a data. E essas negociações de patrocínio estão no chapéu do Álvaro Cota. E ele, claro, com o apoio do presidente, do Sérgio Domendes, que é o nosso superintendente executivo. E eles estão nessas negociações aí com a própria Caixa e com outros parceiros, buscando viabilizar o mais rápido possível algum patrocinador master, que seja a renovação da Caixa, ou seja a substituição por outro patrocinador, mas estão atentos e no mercado aí em busca disso. Mas para esse ano, então, permanece para o 19-20 a Caixa? Permanece. Eu não sei exatamente o período do término do contrato, mas eu imagino que ele possa ir até quase que o final da temporada, assim. Certo. E, Vitinho, uma das, pelo menos do meu lado, né, uma das últimas perguntas. O NBB, ele reestruturou o basquete profissional, pelo menos no Brasil, e está aí já, vai para a 12ª edição, mas fica um pouco complicado ainda fazer grandes planejamentos a médio prazo, né, a médio e longo prazo. Até nessa própria conversa nossa, a gente viu várias questões que acabam sendo discutidas ano a ano. O que a Liga faz, o que a Liga planeja, que dá para pensar assim, pelas próximas 5, 10, 15 temporadas? Houve aquele encontro com os dirigentes e técnicos, acho que foi em janeiro ou fevereiro, não me recordo o mês exatamente, mas o que é feito nesse sentido de planejamento da Liga para temporadas futuras, não apenas para a próxima? Então, nós fizemos esse fórum, né, que foi um fórum de debates onde tiveram alguns jogadores, dirigentes, várias pessoas envolvidas no basquete, e traçamos um planejamento estratégico para os próximos 5 e 10 anos. E foi criado algumas ferramentas para a gente buscar. E o principal é que os clubes tenham uma sustentação financeira e não dependam disso ano a ano. Mas isso não é um problema da Liga, ou do basquete, ou dos clubes, né? É um problema do Brasil. No Brasil você não consegue ter planejamento a longo prazo para nada. Então a Liga mesmo, ela teve um contrato aí com o Caixa Econômico Federal por 4 anos, foram 4 temporadas, isso nos deu uma segurança boa por um bom tempo, mas já esses 4 anos já estão chegando ao fim. Então a busca da Liga Nacional é estruturar cada vez mais os clubes, que os clubes possam ser autossuficientes e que a própria Liga Nacional também. Nós temos aí vários produtos, né? Que é o NBB, é um deles, tem o Super 8, o Jogo das Estrelas, a LDB e agora não mais a Liga Ouro, né? Então cada vez mais a Liga está forte no mercado para ela, sim, ser uma instituição rentável, superavitária, e que os clubes também sejam superavitários, que a gente a cada temporada não tem esse problema de alguns clubes sofrerem para conseguir montar suas equipes e confirmar a participação no campeonato. E isso é algo que infelizmente, né, aconteceu em todas as edições do NBB, né? Sempre teve algum time nessa situação, muitas vezes sem disputar, né, a edição seguinte. Então, de fato, o que falta assim, né, para o maior desenvolvimento, né, do NBB é essa estruturação de fato das equipes. Nós precisamos lembrar que a NBB a Liga Nacional de Basquete tem 11 anos, né? Já é um tempinho bom aí, mas é pouco no cenário. E o basquete estava completamente destruído, né? Sem credibilidade, sem nada. E passo a passo a entidade está crescendo, buscando seu espaço, e os clubes também. Mas a dificuldade de se fazer esporte no Brasil é muito grande. Então é difícil. E qual que é a importância, né, já agora da minha última pergunta aqui, dessa entrada dos clubes de futebol, né, que agora a gente está tendo São Paulo também entrando no NBB, a importância dessas equipes para
popularizar, né, o NBB e também para abrir novos caminhos, né, pro novo basquete Brasil. Eu acho importantíssimo, eu sou super favorável. Eu acho que os clubes de camisa, que como a gente chama aí, são clubes que já possuem um número de torcedores gigante, né, são aficionados pelo clube e acabam transferindo um bom percentual disso para o basquete. Então é mais mídia, é mais gente assistindo, mais gente consumindo basquete. Então os clubes de camisa são importantíssimos para a solidificação da Liga Nacional. Então esse ano aí nós já vamos ter Vasco, Flamengo e Botafogo no Rio, Corinthians e São Paulo, e quem sabe aí, um curto espaço de tempo, mais times consigam vir aí e estarem presentes no NBB, o clube de camisa que a gente chama. Até agora que a gente vê, tirando o basquete cearense, por exemplo, que não se movimentou ainda, né, que até por conta dos torneios, da ausência de torneios regionais, monta os elencos mais tarde, mas a gente vê Joinville e São José, principalmente, com muita dificuldade até agora. E você mencionou o Vasco também, entre os times de camisa. O Vasco está confirmado para o próximo ano. Vai rolar o Vasco? Sim, vai voltar. Tá nesse primeiro grupo aí de confirmados, né? Então nós só vamos exatamente saber todos os clubes que estão exatamente prontos para disputar no NBB no dia 12. Mas a gente acredita que todos esses daí estão buscando os recursos e o Vasco deve disputar sim, com certeza. Certo. E para fechar então a minha última pergunta, os times da Liga Ouro, Vitinho, qual a situação deles perante a Liga Nacional em termos... não sei nem que termo falar, na verdade, mas eles são filiados à Liga Nacional? Assim como os do NBB? Não são. É como se fosse uma pré-filiação. Então, tanto que os clubes que são filiados são esses 4 que eu disse que tem o direito de... 5 com o Unifacisa, que acabou sendo campeão, já tinha no regulamento essa oportunidade. Então, esses 19 clubes hoje são os 19 clubes que compõem o grupo de NBB. Certo, então haveria a perda do vínculo dos que participaram e não vão para o NBB. Na verdade, não é perda porque nunca teve um vínculo, né? Então, sim. Eu acho que se nesse caso alguns desses clubes não disputarem, por exemplo, se o clube, pelo estatuto da liga, se o clube ficar 2 anos sem disputar o campeonato, ele perde também esse vínculo. Então, por isso que alguns clubes estão fazendo a venda dos seus direitos esse ano, por causa para não perder o seu vínculo. Certo. Então, acho que por mim, não tenho mais perguntas. Fábio, por aí. Sem mais perguntas, meritíssimo. Sem mais perguntas. Então, Vitinho, esse negócio de juiz hoje em dia tá um pouco complicado. Melhor não mexer com isso, não. Mas aqui já está sendo gravado e a gente que divulga. Isso é importante. Não vai ter nenhum tipo de roubo disso aí. Não vai ter hacker. Vitinho, espaço aberto aí, se você quiser falar alguma coisa, quiser passar algum último recado, o espaço é seu. Eu queria agradecer a oportunidade de falar de basquete, coisa que eu gosto muito, estou inserido aí no cenário há um bom tempo. Não posso deixar de falar da tristeza que nós estamos aí com o falecimento do Maicão no sábado, né? Um menino de ouro aí, promissor, estava cotado para ser draftado ano que vem. Então, mas fora isso, é uma vida que se vai, né? Um menino de 21 anos, e a tristeza é muito grande, minha e da comunidade do basquete aí, oferecer todo carinho para a família e as orações. Então, infelizmente, a gente perdeu um grande garoto aí que ficou 3, quase 4 anos com a gente aqui e tinha tudo para ser um dos grandes destaques do basquete. Mas, além disso, é força, né? Torcer para que a gente tenha mais um bom NBB, que as equipes continuem formando e que os clubes estejam sempre atentos para a base, não descuidar nunca da formação, porque são hoje os garotos que serão os jogadores de amanhã. Então a gente fala agora o ecossistema do basquete, são os clubes, são as federações, as ligas, os patrocinadores, os jogadores, técnicos, árbitros, o ecossistema do basquete, todo mundo pensando no pró do basquetebol e trabalhando para isso.
que basquete tem tudo para, em pouco tempo, aí voltar a ser o segundo esporte nacional. Gostei desse ecossistema do basquete, vou começar a usar. Gostei desse termo. Vou começar a usar. Esse termo foi criado pelo Donzelli, nosso amigo, que é o vice-presidente financeiro da Liga, ele é de Franca, e ele usou esse termo aí, foi muito legal. Nós estamos roubando a autoria dele. Aumentando o vocabulário aqui dos nossos episódios. Ecossistema do basquete, é bom, eu gostei também. Bom, mas é isso, Fábio. Também espaço aberto aí. Foi muito legal, né, essa conversa. Sempre proveitoso, né, pro ecossistema do basquete falar sobre isso. É igual aquelas pessoas que aprendem a palavra, né, fica falando um monte de vez. Mas foi uma proveitosa conversa e espero que o público tenha gostado também. Bom, é isso, galera. Reitero, faço minhas as palavras do Vitor acerca do Maicão. Realmente toda a força para a família, foi uma perda muito grande. Assim como foi a do Paulão Mendel, semanas atrás. Recomendo, inclusive, sobre isso o texto do Fernando BH, do Canhota 10, que foi talvez a homenagem mais bonita que eu tenha visto pro Maicão nas redes sociais aí nesses últimos dias. Vamos colocar o link aqui embaixo, se você estiver no YouTube, o link vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez a audiência, falar do ecossistema é muito legal. Se você estiver pelo YouTube, se inscreva no canal, dê like. Se estiver por outro canal, por um podcast, continue nos acompanhando. Siga a Locomotiva nas redes sociais, siga o Vitinho também no Twitter. É isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Aquele abraço.